dando sequência às nossas palestras, né, nossas quintas-feiras. Hoje a gente vai ter a palestra do Dr. Franklin, que vai ser 2 casos clínicos sobre o uso racional do sangue. Durante a apresentação dele, vocês podem estar fazendo as perguntas e direcionando, que aqui no final a gente vai estar discutindo. Boa tarde. Boa tarde a todos. E também no decorrer da apresentação, caso vocês queiram mandar algum caso clínico para que a gente possa discutir, né, nós estamos recebendo, né, para que a gente possa conversar sobre o uso racional de sangue. Então, esses casos foram preparados pela doutora Sabrina Santiago, que é coordenadora do ambulatório de transfusão do EMOSSE, né, que está sob a diretoria da doutora Andréa Alcântara e da doutora Luciana Carlos, que é a diretora-geral do EMOSSE. Então, o primeiro caso que nós vamos apresentar, né, tem 24 anos, do sexo feminino, solteira, natural e procedente de Fortaleza, católica, que tinha como queixa principal uma fraqueza, e na história ela relatava que nos últimos meses vinha apresentando sonolência, astenia, que é uma adinamia, uma falta de força para fazer as coisas, palpitações após atividade física vigorosa. Percebeu ainda queda de cabelo e feridas nos cantos da boca. Negava outras doenças, negava comorbidades, não usava qualquer medicação regularmente. De história gestacional, não tinha tido nenhuma gestação, nenhum aborto, nenhum parto. Os ciclos menstruais eram regulares, a menstruação com duração de 7 dias, porém com sangramento volumoso, com coágulos, faz uso de absorvente noturno durante a menstruação, usava 4 pacotes durante o ciclo menstrual e negava o uso de anticoncepcional. No exame físico estava pálida, 3 cruzes em 4, e no exame laboratorial mostrou uma hemoglobina com 6,2 gramas por decilitro, VCM de 67, HCM 25, o RDW, que é a variação do tamanho das hemácias, de 19, leucócitos 5.700 com diferencial normal, plaquetas um pouco aumentadas, 625 mil. Ela foi atendida no emergência, no serviço de emergência, foi transfundida com 2 concentrados de hemácia e foi encaminhada para o hematologista. Então a gente vai começar a discutir esse caso. Vocês podem dar suas sugestões do caso, seus comentários, que nós vamos comentar no final. Então, lembrando que para o atendimento ao paciente, a qualquer paciente, o mais importante sempre vai ser a história e o exame físico desse paciente, a anamnese e o exame físico desse paciente. Então, o que é importante destacar nesse caso clínico, a idade da paciente é um paciente jovem, ou seja, um paciente que consegue tolerar, né, que tem uma boa tolerância, né, a níveis baixos de hemoglobina. Né. Ela é da religião católica, isso é importante, né, não só porque algumas religiões elas têm a dificuldade, têm a decisão de não receber sangue, como ela própria, mesmo sendo católica, ela poderia se negar a receber sangue, certo? Não só você tem que perguntar para o paciente, ele tem que consentir que vai receber o sangue caso precise tomar. A queixa principal, fraqueza, é uma queixa comum, né, de quem tem anemia, essa falta de força, essa falta de ânimo. E na história clínica, a coisa que a gente começa a perceber é que é um desenvolvimento crônico. Ela não fala que de 2 dias, de 1 dia, estava bem e amanheci com falta de ar. Não, ela relata que nos últimos meses vinha apresentando os sintomas de sonolência, astenia, palpitações e principalmente após atividade física vigorosa. Esses sintomas são comuns de pacientes que têm anemia, a palidez, a falta de força, a dispneia. Né? São sinais de que o corpo, né, possa estar com algum grau de anemia. Não são sintomas específicos, mas são sintomas que podem sugerir que o paciente tem algum grau de anemia. E uma coisa importante é o que está desencadeando, né, esses sintomas que ela está sentindo. O que ela fala é que após atividade física vigorosa. Né, isso é importante porque a gente sabe que o organismo dela consegue tolerar bem as outras atividades. A queda de cabelo e as feridas nos cantos da boca sugerem, né, déficit de ferro, né, sugerem anemia ferropriva ou outro déficit de vitamina. Importante também, na história patológica pregressa, né, no conhecer o seu paciente, se essa paciente, mesmo jovem, se ela vai ter alguma outra doença, se ela tem alguma comorbidade. Porque mesmo jovem, ela pode ter alguma doença cardíaca, ela pode ter alguma outra doença que possa, junto com a anemia ou outra coisa que ela tenha, outra doença que ela tenha, estar complicando e você precisa saber
disso para poder definir o seu tratamento. O fato de usar qualquer medicação, né, pode sugerir, né, ela pode esquecer de dizer alguma doença que tenha. Quando você pergunta as medicações, você consegue associar alguma doença que a paciente possa ter. Então, é uma paciente jovem, com história de doença crônica, que não tem nenhuma outra doença que possa estar associando aos efeitos mórbidos que ela possa estar se estiver com anemia. Uma coisa importante lembrar, que a gestação, ela depleta ferro do organismo, mas é uma paciente que ela está livre de gestações, então ela não tem esse histórico, né? Uma paciente que já teve várias gestações, ela pode já ter de base um déficit de ferro, né? E você está tentando, com a história, diagnosticar a causa, né, desse possível cansaço, dessa possível não, que nós já temos o hemograma dela, né? Mas enquanto nós não temos o hemograma, né, dessa possível anemia dela, já que ela está pálida. Então, ela é uma paciente que tem história de um sangramento volumoso, né, com coágulos, usando até 4 pacotes de absorventes, né, por ciclo. Não é fácil você mensurar a menstruação, né? A menstruação ela é muito variável, né, dependendo da paciente, não tem um valor fixo, mas quando você utiliza mais de um pacote, né, mais de 2 pacotes por ciclo, no geral sugere que seja uma perda menstrual mais abundante. No exame físico, a palidez, né, e no hemograma, a gente tem uma anemia, né, com hemoglobina de 6,2 gramas por decilitro, e uma anemia que a gente chama de microcítica, ou seja, uma anemia que tem um volume corpuscular médio, né, baixo do valor de referência, que geralmente é de 80 a 100. Né, então, diante de um paciente, né, com histórico de sangramentos menstruais volumosos, né, uma anemia microcítica, a primeira causa que você deve pensar, né, é uma anemia por falta de ferro. Ela não tem nenhuma outra história de sangramento, o hemograma não tem nenhuma outra alteração, fora a plaquetose, que é uma coisa comum na anemia ferropênica. Né? Então, nesses casos, o que é que vocês comentam em relação à transfusão dos 2 concentrados de hemácia e o encaminhamento para o hematologista? Eu vou deixar vocês pensando sobre isso, certo? Né, e avaliar a minha sugestão, certo? Então, a anemia é uma paciente jovem, que está estável, ela só tem... Lembrando que essa sintomatologia que os pacientes sentem quando tem anemia é uma adaptação que o organismo faz para poder... que o organismo faz para que possa suportar os níveis de anemia. Então, a taquicardia, a dispneia, certo? São alterações que são fisiológicas, não digo fisiológicas, mas são umas adaptações que o organismo faz para que possa tolerar diferentes graus de anemia. Então, nesse caso, a orientação para essa paciente seria não transfundir, né, dar ferro para essa paciente, repor ferro para essa paciente, ou investigar, né, investigar, né, confirmar se essa anemia é realmente uma anemia ferropênica, mas só o fato de ela estar sangrando, você já pode dar ferro para ela, ferro oral, não é mesmo? E principalmente encaminhar para o ginecologista para que possa avaliar esse histórico menstrual dela. Lembrando que a menstruação ela não tem um volume, ela não tem um valor definido. Né? Então é muito variável, dependendo da mulher. Né? Não é uma doença você ter ciclos menstruais volumosos, mas esses ciclos menstruais volumosos, eles podem né, levar o paciente a ter uma anemia. Então, nesse caso, a paciente não deveria ter sido transfundida, deveria ter sido encaminhada ao ginecologista para que possa avaliar o sangramento, né, pela menstruação dela e ser reposto ferro, né, confirmando que é mais provável que ela tenha uma anemia ferropênica devido ao excesso do fluxo menstrual. Uma das nossas tendências é quando nós vimos qualquer paciente com hemoglobina abaixo de 7, a gente tender à transfusão. Mas uma coisa importante é avaliar a causa e a situação clínica desse paciente antes de indicar a transfusão. Então, eu organizei 3 perguntas para que a gente possa fazer quando avalia um paciente com anemia, para saber se ele vai precisar ou não de uma transfusão de hemácias. Então, uma das perguntas: existe uma causa tratável sem a transfusão para anemia? Né? No caso da paciente, sim, né, se você der ferro para ela, né, ferro oral,
você vai estar tratando a anemia dela sem precisar da transfusão. O paciente não está em emergência ou urgência médica, ou o paciente não está em risco de morte iminente devido à anemia, certo? Se ele não estiver nem em emergência nem urgência, né? Se ele não estiver em risco de morte iminente ou de complicação severa, grave, de algum órgão, né, importante por conta da anemia, né? Então a resposta também, no caso da paciente, seria sim, né? E existe outro tratamento que não a transfusão, que possa reverter ou melhorar a situação que não a transfusão, né? Então, se a resposta também for sim, essa paciente não deve ser transfundida. Né? Caso, né, a resposta, principalmente da pergunta número 2, né, for não, né, essa paciente aí sim, né, deve ser transfundida. No caso da paciente em questão, existe uma causa tratável, que é uma anemia ferropênica, mas podia ser uma anemia megaloblástica, né, uma anemia por deficiência de folato, de vitamina B12, né, uma anemia hemolítica autoimune, que você possa dar corticoide e melhorar essa anemia, certo? Então pode ter alguma outra causa que não necessite da transfusão naquele momento, né, para corrigir a anemia. Vamos passar agora para o segundo caso. Então esse é um cartaz que o Emoce, né, fez, né, uma sugestão, né, da doutora Denise, né, coordenadora do laboratório de imunohematologia, né, que é, se seu paciente está com anemia, né, e ele tem o VCM baixo, a principal causa, não a única, mas a principal causa é a falta de ferro. Né? Se for falta de ferro, dê ferro, não dê sangue. Isso é importante. Né? Então, se você tiver uma anemia por falta de ferro, o melhor é você dar ferro, e pode ser até o ferro oral. Né? A gente sabe que temos dificuldade de fazer ferro endovenoso, né? Mas pode ser até o ferro oral, que isso pode corrigir a anemia desse paciente. Então, o uso racional do sangue, transfundir bem faz toda a diferença. Pense nisso. Se o paciente está com anemia, VCM baixo, pode ser falta de ferro. É falta de ferro? Não dê sangue, dê ferro. Vamos para o segundo caso. É um senhor de 67 anos, do sexo masculino, casado, natural procedente de Fortaleza e evangélico. A queixa principal dele era a falta de ar. E o paciente relata que está em tratamento quimioterápico devido a linfoma, realizou quimioterapia há 12 dias e vem apresentando dispneia, palpitações e dor em aperto no peito aos pequenos esforços. De história patológica pregressa, ele é diabético e coronariopata e tem um histórico de angioplastia, que é uma cirurgia de revascularização cardíaca, há 2 anos. No exame físico, pálido, não tão pálido quanto a outra nossa paciente, né? Tem um sopro sistólico pancardíaco, mais discreto, e edema nos membros inferiores. Ao exame físico, ele tinha hemoglobina de 7,2, com o VCM de 88, o HCM de 30 e o RDW de 13. Leucócitos 1.200, né, com neutrófilos de 680, linfócitos de 300 e plaquetas de 110 mil. Foi atendido também no emergência, conduta transfundido 2 concentrados de hemácia e alta para segmento com o médico assistente. Vamos analisar as características do caso. Tem um paciente mais idoso, 67 anos, então a reserva dos órgãos dele, elas são menores do que um paciente mais jovem, né? Então o coração desse paciente, o pulmão desse paciente, os rins desse paciente, eles são órgãos que eles, quando agredido, eles têm uma reserva fisiológica menor, né? Ele é evangélico, né? O hematologista ele gosta muito de saber a religião do paciente. Como queixa principal, a falta de ar, que também é uma queixa comum dos pacientes que têm anemia. Né? Como causa da anemia dele, a gente consegue identificar na história um tratamento quimioterápico, né? É uma anemia mais aguda do que a do caso anterior. Né? Há 12 dias ele fez a quimioterapia, né, e há 12 dias vem apresentando, né, ou não sei se há 12 dias ou há pouco menos de 12 dias, vem apresentando dispneia, palpitações, dor em aperto no peito aos pequenos esforços. Né. Essa dor no peito aos pequenos esforços pode sugerir, né, uma coronariopatia, que o paciente, né, já refere, né, um sofrimento cardíaco. Então, por isso que é importante, na história patológica pregressa, você, né, saber se o paciente tem alguma outra doença que possa, junto com a anemia, fazer com que piore o quadro clínico do paciente. Então, pode sugerir que o coração desse paciente esteja sofrendo por conta dessa anemia.
uma hemoglobina de 7,2, né, no paciente coronariopata. Né, como a doutora Denise falou na aula anterior do uso racional de sangue, nós devemos ao máximo, né, tentar, né, no geral, na grande maioria das situações, a gente deve manter o paciente, né, com hemoglobina em torno de 7. Certo? A gente só deve transfundir o paciente quando essa hemoglobina cai abaixo de 7. Isso na maioria das situações. Quando você faz isso, o seu paciente ele vive mais, ele responde melhor ao tratamento. Quanto menos você transfunde, na maioria das situações, certo? Seu paciente melhor responde ao tratamento e tem uma melhor sobrevida. No caso do paciente em questão, é um paciente que é coronariopata. Né? Então, nos pacientes cardiopatas, coronariopatas, né, a indicação é manter a hemoglobina em torno de 8. Então, apenas nesse grupo de pacientes, a literatura científica ainda autoriza a você transfundir quando a hemoglobina está abaixo de 8, para que esse paciente tenha uma melhor sobrevida ao tratamento. Então, no caso do paciente, ele deve ser transfundido com o risco de você causar um dano sério cardíaco nesse paciente. Só que uma coisa que a gente precisa, uma característica que a gente precisa também avaliar é a transfusão de 2 concentrados de hemácia. O paciente tem uma certa idade, 67 anos, e tem uma cardiopatia. Né? Nesses pacientes, em outros, e na grande maioria das situações, o ideal é você transfundir 1 concentrado de hemácia por vez e avaliar o paciente. Então, a recomendação era transfundir 1 concentrado de hemácia para que tirasse o paciente da urgência que ele está passando, que ele está sofrendo essa dor no peito, essa urgência cardíaca que ele está sofrendo no momento, né, que ele está sentindo no momento, reavaliar o paciente depois dessa transfusão desse 1 concentrado de hemácia, para aí sim decidir se você vai utilizar o 2º concentrado de hemácia. Então, nesse caso, a transfusão ela está bem indicada, é um paciente coronariopata com hemoglobina abaixo de 8, lembrando que na grande maioria das outras situações, você só deve transfundir quando a hemoglobina estiver abaixo de 7, só que nós recomendaríamos transfundir 1 concentrado de hemácia e depois avaliar para saber se esse paciente realmente precisa do 2º concentrado de hemácia. Também para perguntar, existe uma causa tratável sem transfusão para anemia? Você pode usar a eritropoetina, dar ferro endovenoso para melhorar a hemoglobina desse paciente, mas são medidas que elas não vão subir de imediato a hemoglobina desse paciente, e esse paciente, no momento, ele está correndo um risco de ter um dano cardíaco importante que leve a uma sequela grave do seu coração. Então, apesar de existir uma causa tratável sem transfusão para anemia, o paciente não está em emergência ou urgência médica. Ou seja, ele corre o risco de morte iminente, de ter um ataque cardíaco, caso a anemia piore, caso você não trate de imediato essa anemia. Então, a segunda pergunta você não consegue responder como sim. Então, nesse caso, a transfusão ela deve ser indicada. Apesar de você poder, nesse paciente, fazer eritropoetina, fazer ferro, né, que possa melhorar essa hemoglobina, mas não vai ter uma elevação da hemoglobina em níveis tão rápidos quanto a transfusão. Então, nesse caso, a gente recomenda que seja transfundido, só que a recomendação é que seja transfundido 1 concentrado por vez e a cada concentrado ser reavaliado para que possa ser decidido se será feito ou não o outro concentrado. Para tentar difundir essas informações do uso racional do sangue, o EMOSSE, né, fez, além daquele cartaz da importância da avaliação das anemias ferropênicas, né, no uso do ferro para tratar essas anemias, ao invés da transfusão de sangue, nós fizemos um cartaz, né, para poder distribuir às agências transfusionais de todo o Ceará. Né, se você está no Ceará e tem no seu hospital se transfunde, não tem esse cartaz, ligue para o EMOSSE, peça esse cartaz para tentar orientar aos médicos que prescrevem as transfusões, orientar todo o serviço, né, conceitos básicos de como transfundir, do uso racional do sangue. Então, nesse cartaz, ele fala sobre, né, as principais, lembrando que cada caso é um caso, mas os principais indicadores e os principais indicadores para você transfundir tanto concentrado de hemácia como concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado e do crio precipitado. Né? Não é obrigado você saber de tudo, o importante é você saber, se não souber, você ter onde consultar
e ter, né, como, né, tirar a sua dúvida. Em relação à transfusão de hemácias, transfundir o menos possível. Um concentrado de hemácia por vez geralmente é melhor do que 2. Né? Então, dá preferência sempre a transfundir um concentrado de hemácia por vez. E, geralmente, a não ser naqueles pacientes que são coronariopatas, mas em todas as outras situações, né, manter o paciente com hemoglobina em torno de 7 gramas por decilitro, geralmente é melhor do que 8. Quando você transfunde menos seu paciente, ele morre menos, ele responde melhor ao tratamento da sua doença de base. Então, na transfusão de hemácias, transfusão quando estritamente necessária, lembrar sempre, para ficar mais fácil de memorizar, que 1 é melhor do que 2, ou seja, um concentrado de hemácia por vez é melhor do que você transfundir 2 concentrados de hemácia por vez, e os 7 gramas por decilitro é melhor manter do que manter em 8. Quanto menos você transfunde, né, melhor o seu paciente agradece. No site do Hemoce, www.hemoce, esse Hemoce todo é minúsculo, .ce.gov.br, existe o manual para o uso racional de sangue, certo? As pessoas podem consultar com orientações sobre como transfundir. A gente gostaria de agradecer a todos. Nós focamos principalmente na transfusão de hemácias, porque é o componente mais utilizado. Né? E gostaríamos de agradecer as perguntas. Agradecer a todos e deixar aberto para as perguntas e comentários. Queríamos agradecer a participação, né, das pessoas que estão assistindo em Minas Gerais, do Hospital Risoleta, né, sempre nos acompanhando, pessoal de Balsas, Sobral, Crato, o Hemoce aqui de Fortaleza, todos do Hemoce aqui de Fortaleza, das agências transfusionais, espalhem, né, divulguem que está tendo essas teleconferências todas as quintas-feiras às 14 horas, todas as pessoas podem acessar, né, tirem suas dúvidas, né, mandem mensagens, que nós teremos o maior prazer, né, quando soubermos de esclarecermos as dúvidas. Na próxima semana, dando prosseguimento, nós estaremos falando sobre o marco conceitual e operacional, que é o Guia de Hemovigilância do Brasil, falando da hemovigilância do doador de sangue. Em relação aos pacientes coronariopatas, a literatura atual, né, vigente, né, sugere, né, orienta que você deve manter a hemoglobina, né, em torno de 8. Ou seja, se esse paciente tiver hemoglobina menor do que 8, nesses casos você transfundir. Se a hemoglobina for 8, 8,5, 9, esse paciente ele não deve, né, na grande maioria dos casos, lembrar que cada caso é um caso, a avaliação é do médico que está, né, na beira do leito, né, que está assistindo ao paciente, mas o que a literatura fala é que quando você mantém esse paciente com hemoglobina em torno de 8, que você não transfunde tanto esse paciente ele sobrevive mais, esse paciente responde melhor né, a sua doença de base. Então, a literatura, que antigamente a gente achava que tinha que deixar todos os pacientes com hemoglobina de 10. Hoje, o que a gente vê é que na grande maioria dos pacientes, você manter hemoglobina em 7 é tão seguro e provavelmente melhor do que com hemoglobinas maiores, e naqueles pacientes coronariopatas, manter a hemoglobina em torno de 8. Com pacientes idosos e pacientes com algum problema pulmonar ou, né, cardíaco, quando você transfundir, você lembra que você está dando volume para esse paciente também. Então, nesses casos, principalmente, que a gente deve, né, tentar obedecer àquela regra de que 1 é melhor do que 2. Ou seja, transfundir um concentrado por vez e avaliar esse paciente, transfundir lentamente. Tudo isso para poder que você não complique ainda mais a vida desse paciente com a transfusão.
Todas as palestras estão sendo gravadas, né? As anteriores já estão disponíveis no site do EMOSSE, www.emosse, esse H do EMOSSE é minúsculo, .ce.gov.br, né? Na aba de ensino e pesquisa, ciclo de palestras dentro dessa aba de ensino e pesquisa. Nós gostaríamos de agradecer a todos e, como a Fernanda, né, a enfermeira Fernanda, coordenadora da enfermagem do EMOSSE, falou, né, esperamos todos na próxima quinta-feira, né, contamos com a participação, né, vocês podem mandar mensagem, né, via o site, via o chat né, da teleconferência, que nós vamos ter grande prazer em estarmos conversando e aprendendo junto com vocês. Um abraço a todos, até a próxima quinta-feira. Thank you.